Meus caros, é mais uma vez uma satisfação estar aqui na Fenicafé. Não me lembro quando eu estive aqui, acho que uns 3 anos atrás. E poder trazer para vocês as nossas preocupações com relação ao problema do clima. Eu vou tentar falar para vocês, parece que eu só tenho 50 minutos, mas acho que eu vou passar um pouco disso aí. Onde é que está o meu... Está no bolso? Tá. Então, basicamente, vou aproveitar para primeiro desmistificar essa história de que o homem, com as suas atividades agrícolas e pecuárias, está mudando o clima do mundo. Que desmatamento na Amazônia provoca seca no Sudeste. Isso é tudo mentira. É absolutamente ridículo falar em coisas desse tipo. E na segunda parte, então, nós vamos fazer o diagnóstico da situação atual, para que no futuro, e a frequência vai ser maior desse tipo de acontecimento, vocês possam acompanhar. E finalizamos então com a perspectiva para esses próximos 10, 15 anos, dentro do conhecimento que a gente tem disponível. Clima varia naturalmente. Clima global não pode ser modificado pelo homem. O clima global não sofre interferência humana alguma. O homem pode modificar o clima local, mas esse sinal é muito pequenininho comparado com a quantidade de energia que existe no sistema. Nosso planeta, desde que ele existe, o clima tem variado. Desde que ele existe, o clima tem variado. No último 1 milhão de anos, os geólogos dizem que nós passamos por 9 glaciações. Notem, cada glaciação dura 100 mil anos. E são interrompidas por períodos mais quentes, chamados interglaciais, que duram da ordem de 10 a 12 mil anos. Então é fácil fazer as contas. 9 glaciações, 100 mil anos cada uma, 900 mil. Em 1 milhão, cerca de 90% do tempo, o clima é mais frio do que este período que nós estamos vivendo. E apenas 10% do tempo, a humanidade tem um clima que é favorável para o seu desenvolvimento. 10, 12 mil anos. Nos últimos interglaciais, de 130 mil anos atrás, 240 mil anos atrás e 320 mil anos atrás, os estudos mostram que as temperaturas foram 6 a 10 graus mais elevadas do que hoje. Culpa do homem? Existia o Homo sapiens? Provavelmente o Homo sapiens deve ter começado a existir em torno de 150 mil, 160 mil anos atrás. Então fica muito claro que a variabilidade do clima independe do homem e das suas atividades. Nos últimos 10 mil anos, vocês têm toda a história da civilização como nós conhecemos, e note como a civilização depende do clima. Temos pelo menos 4 períodos bem mais quentes do que o atual. O ótimo do Holoceno, que é esse período que nós estamos vivendo, que começou há cerca de 15 mil anos atrás, em torno de 8 mil anos atrás. Minuano Quente, que foi essa civilização que viveu na ilha de Creta, no Mediterrâneo, e que deu origem ao uso dos metais, da idade do bronze. O Romano Quente, entre
400 antes de Cristo e 300 depois de Cristo, um período bastante quente, agricultura farta, e permitiu aos romanos dominarem desde o Oriente Médio até a Escandinávia, norte da África, e os povos dominados nem se preocupavam com a presença dos romanos, continuavam suas atividades porque a agricultura estava produzindo comida para todo mundo e ninguém estava passando fome. O medieval quente, entre 900 depois de Cristo e aproximadamente 1200, também uma época muito rica. Sobrava tanto dinheiro que dava até para louvar a Deus. As maiores catedrais europeias começaram a ser construídas nesse período. Notre-Dame, em Paris, por exemplo, é de 1100. Em contrapartida, a partir de 1350, esfriou. Frustração de safras. Está pronto para colher, vem uma geada tardia, acaba com a colheita. Planta, a plantinha está se desenvolvimento, está pronto para colher, vem uma geada antecipada, mata a planta. Está pronto, colocou a planta no chão, ela está se desenvolvendo, vem uma geada tardia, mata. O resultado é que nesse período a agricultura não produzia o suficiente. População com fome, enfraquecida, sujeita a doenças e pestes como a peste negra, por exemplo, que matou mais de 70 milhões de pessoas na Europa. São os registros que nós temos. E povo com fome, rebeliões sociais, das quais a mais importante é a Revolução Francesa de 1789, que realmente depois a monarquia. E até hoje vocês veem que as temperaturas não chegam aos números anteriores e a tendência da linha verde é inexoravelmente vamos para uma nova era glacial. Essa tendência de bem longo prazo. Por quê? Porque a temperatura não vai cair 8, 10 graus daqui para amanhã. Ela vai levar uns 100 mil anos para chegar lá. Né? Então você não precisa perder o sono. Quem estiver lá, naquela época, no futuro, que se preocupe com isso. Nos últimos 100 anos, 130 anos, nós já temos termômetros. Essa daqui é uma média de 8 estações no Ártico entre 1880 e 2004. A variação da temperatura aqui no eixo vertical. Concentração de gás carbônico, que dizem que o gás carbônico é o vilão. Nós queimando petróleo, carvão mineral, um carbono que foi enterrado há milhões de anos, estamos liberando gás carbônico para a atmosfera, aumentando o efeito estufa e com isso aumentando a temperatura do planeta. Hoje a concentração de gás carbônico é em torno de 400 ppm. Na época, 1920, era inferior a 300 ppm. Olha o tremendo salto que a temperatura deu em 20 anos, mais de 4 graus. Mais de 4 graus centígrados subiu entre 1920 e 1940. Como é que eu vou explicar para minha avó que foi o gás carbônico que fez isso? Se o homem praticamente não emitia nada, queimava muito pouco petróleo e carvão, e a agricultura era incipiente e a pecuária incipiente. O que nós sabemos é que depois da Segunda Guerra, 1945, quando os aliados tomaram as indústrias do país do eixo, notadamente Alemanha, Japão e Itália, começou uma globalização da industrialização, precisou de mais energia elétrica. A maneira de gerar energia elétrica é queimando carvão mineral, queimando petróleo. Começaram a emitir mais gás carbônico para a atmosfera. E o que foi que aconteceu com a temperatura? Caiu. De 45 até 76, a temperatura decresceu. Mesmo aumentando as emissões de gás carbônico, a temperatura decresceu. E de novo, até hoje,
não está nos mesmos valores que estava no final da década de 30, na década de 40. Portanto, fica muito claro que o homem não tem interferência no clima global, nessas emissões de carbono, queimando petróleo e carvão mineral. Nos últimos 35 anos, nós temos dados de satélites. O satélite tem uma vantagem: o termômetro está fixo num determinado lugar, num continente. O satélite não, ele enxerga tudo, os oceanos inclusive, que constitui 71% da superfície desse planeta. Se você olhar aqui a variação da temperatura medida por satélite, você não pode dizer que a temperatura do mundo está aumentando. Ela está variando aqui em torno de zero, em torno da média, meio grau para cima, meio grau para baixo. Nos últimos anos deu uma esfriadinha, mas isso 10 anos é muito pouco em termos de clima, não vamos concluir nada. E esse pico que aparece ali, ó, é o famoso El Niño. Já ouviram falar do El Niño? Então, o El Niño é aquele fenômeno que ocorre no Oceano Pacífico, que as águas ficam superaquecidas, ninguém sabe exatamente por quê, 5, 6 graus acima da média. O cara não precisa nem se preocupar, ele já pega o peixe já na forma de sopa, que já vem cozido já o peixe. Esses El Niños, eles liberam muita energia, muito calor para a atmosfera, porque são áreas enormes, 50, 60 milhões de quilômetros quadrados, que são afetados e que liberam grande calor para a atmosfera, a ponto de dar esses picos de temperatura. Quer dizer, se eu tirar esse El Niño, fica muito claro que a temperatura não tem variado nos últimos 35 anos. Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas nenhuma tendência de aquecimento global, como circula na mídia. CO2 não controla o clima global. Bote isso na cabeça de vocês. Tudo que vocês ouvem, essa emissora aqui é da Globo, hein? Que pena. Tudo que vocês ouvem, especialmente na Rede Globo, que é catastrofista, é mentira. CO2 não controla o clima global. O CO2, nesses últimos 17 anos, aumentou a sua concentração em 10%, e olha a temperatura, ó, estável. Por que a temperatura não aumenta? Porque o CO2 não controla o clima global. E além disso, o que o homem emite é ínfimo quando comparado com os fluxos naturais. Fluxos naturais saindo dos oceanos, da vegetação e dos solos. Ah, mas solo emite CO2? Emite, porque tem micro-organismos aeróbios que consomem oxigênio e libera CO2, como nós fazemos. 200 bilhões de toneladas por ano são os fluxos naturais. Qual é a incerteza que existe nisso? 40 bilhões para cima, 40 bilhões para baixo. Quer dizer, a barra de erro é 80 bilhões. Quanto é que o homem coloca? 7. 3% dos fluxos naturais e 1/10 da barra de erro. Então, para que se preocupar com isso, se nós não conhecemos com exatidão as fontes naturais? Isso é uma grande besteira. Mas vai ter outra conferência, já teve, foi acho que a 19ª, no Peru. Agora, em Paris, vai ter mais uma conferência para procurar diminuir as emissões de gás carbônico. Quem é que quer ir para Paris? Claro, todo mundo quer ir, né? Desde que alguém pague a conta, é óbvio. 7 bilhões de toneladas o homem coloca, quer dizer, 3% dos fluxos globais e 1/10, 10% da incerteza que nós temos. Tem algum pecuarista presente? Vaca de leite? Pois é. Diziam que os ruminantes, o aumento da população de ruminantes, estava
aumentando a concentração de metano, que é um gás 21 vezes mais poderoso no aquecimento global. Quer dizer, até aqueles bichinhos bonitinhos, branquinhos, tá? Fofinhos, que a gente costuma contar quando está com insônia. Carneirinhos, terrível esses bichos. Ele come capim, fica virando de um estômago para o outro e libera metano pela frente e por trás. Aí entra a imbecilidade das políticas públicas feitas por gente que não tem conhecimento. O governo da Nova Zelândia, um dos maiores criadores de carneiro do mundo, queria taxar os produtores de carneiro, porque o pum dos carneiros estava contribuindo para o aquecimento global. Vocês acham que a imbecilidade é só aqui, né? Não, tem. Outros países também tem. Por que tinham concluído isso? Porque aqui está a curva de crescimento do metano em lilás. E aqui a curva do crescimento do número de animais ruminantes. Até mais ou menos 2003, essas curvas estavam em paralela. Então, estatisticamente, quando você pega duas curvas paralelas, a coeficiente de correlação é 100%. Então, brilhantemente chegaram à conclusão de que era o número de bois que estava aumentando o metano. A partir daí, olha, a correlação passou a ser zero. Os ruminantes hoje crescem numa taxa de 17 milhões de cabeças por ano e o metano está estável. Nos últimos 20 anos, a concentração de metano não tem caído, embora o Brasil já tenha chegado a 200 milhões de cabeças. Como a carga tributária é muito grande, eu estou esperando que a Dilma lance um decreto taxando cada produtor, tá, de boi, pecuarista, porque o pum dos bois aqui também está contribuindo para o aquecimento global. Efeito estufa, não vou discutir muito isso agora, mas só vou lhes dizer o seguinte: nunca foi demonstrado que ele existe. E nunca foi demonstrado exatamente o papel que o CO2 tem nele. Ao contrário, eu posso mostrar que o CO2 não tem papel nenhum e que essa teoria do efeito estufa, que é o principal causador do aquecimento do planeta, tem que ser rediscutida, tem que ser avaliada, porque ela fere as leis da conservação de energia. E aí, a nível global, começa a haver pressão, como o caso do Protocolo de Kyoto, em 97. O Protocolo de Kyoto se propunha a reduzir 5,2% dos 7 bilhões. O que é 5,2% de 7 bilhões? 0,3%. Comparado com fluxos naturais de 200 e uma incerteza de 40 bilhões, quer dizer, uma barra de erro de 80, isso é ridículo. Como é que os governantes se sujeitam a isso? Isso aqui não dá para entender. É uma imbecilidade completa, porque dizem que nós temos que fazer. A notícia de ontem era que o desmatamento na Amazônia aumentou em 40% nesses últimos 3 meses e está jogando mais gás carbônico na atmosfera. O Brasil, queimando petróleo e gasolina, carvão, mineral, estaria em 18º lugar. Quando botam a destruição, a queima da Amazônia, eles fazem umas contas que a gente passa para 4º lugar. Ridículo. Essas contas estão, como tudo nesse país, inflacionadas. Mas nós temos que fazer. Eles não. Olha aqui a Alemanha, que investiu muito em energia renovável, eólica, energia solar, desistiu disso tudo. Por quê? Porque não é energia firme. Você não pode contar. Se não tem vento, o aerogerador não roda. Se não tem sol, não tem geração de energia solar. Termoelétrica. Apertou o botão, está funcionando. A Alemanha está construindo 23 termoelétricas a carvão, num total de 12 gigawatts de potência. O que é isso? 12 gigawatts de potência. Itaipu, a maior hidrelétrica do planeta, tem 14 gigawatts instalado, mas não roda com 14. 60% em média.
roda 8, 9. Para que a Alemanha quer 12 gigawatts de potência? Conclusão óbvia. Para crescer você precisa de energia. Se você quer continuar líder na comunidade europeia, você tem que ter energia. Tá? Dá condições para o seu povo. Como é que você vai criar emprego se você não tem energia? Não adianta o ministro Manteiga, o ano passado, dizer assim, vamos crescer 4%. Nesse país, para crescer 4%, a energia gerada tem que crescer 6%, no mínimo, para poder dar condições para a gente chegar lá. E tem um outro detalhe nisso tudo, que é um problema geopolítico. Todos os países da Europa dependem do gás da Rússia. Então Putin pode deitar e rolar na Ucrânia, com essa guerra que já matou mais de 5 mil pessoas, pode matar um dos opositores dele, como foi enterrado ontem, e a comunidade europeia fica de boquinha fechada. Por quê? Porque se eles começarem a falar grosso, ele fecha a torneira e fica todo mundo sem gás e morre de frio nesse inverno. A Alemanha quer isso, independência energética. Vai poluir mais? Vai. Vai emitir mais CO2? Vai. Mas ela está pouco se lixando para o resto do mundo porque ela quer a independência energética dela. Para nós, não. Ela paga até ONGs para vir aqui atrapalhar o nosso desenvolvimento. E o Japão? Depois de Fukushima, do acidente de 2010, como é que está sobrevivendo? Queimando carvão importado da Itália, da Austrália. Está barato. $80 a tonelada do carvão. Na realidade, ontem, $77. Está barato gerar energia com carvão. Vão emitir mais? Vão. Mas para nós temos que emitir menos. Eles emitem mais. Tá? Como o pároco lá o padre lá da minha paróquia, que diz, meu filho, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Então, para mim, reduzir as emissões, hoje, no mundo atual, que é a tecnologia que nós temos, 80% da matriz energética depende do petróleo e do carvão mineral. Reduzir as emissões, tem que reduzir a geração de energia elétrica. E reduzindo a geração de energia elétrica, quem está rico, continua rico. Quem está pobre, não consegue se desenvolver. Portanto, vai aumentar a desigualdade no mundo. Na realidade, essa história de reduzir as emissões nada mais é do que um golpe colonialista. Yes! Brasil ainda é colônia. Brasil ainda é colônia porque respeita muito o que vem de fora. Esse que é um ponto crítico. Inclusive esse aspecto que se tornou então uma manobra colonialista de dominância global. Então o que aparece na imprensa? Degelo no Ártico. O homem responsável pelo degelo no Ártico. Olhem, aqui está a variação da temperatura do Atlântico Norte. 1925, passou de frio para quente. As correntes marinhas começaram a levar mais calor. A água quente entra por debaixo do gelo flutuante. No gelo flutuante, 10% está fora e 90% está dentro. Derrete parte do gelo flutuante submerso e ele não consegue mais aguentar o peso da parte aérea. Então, quando vocês olham nesses filmes que estão no YouTube, você não vê a água virando, o gelo virando água escorrendo. Você vê desmoronando, caindo, porque a parte submersa já não consegue mais manter o peso da parte aérea. Água quente, um processo natural que já ocorreu na década de 20, está aqui um relatório de uma revista que ainda existe, conceituada, Monthly Weather Review, que diz que o Departamento de Comércio da Noruega mandou o Dr. Adolf Hoyle lá para o Ártico para ver por que o gelo estava derretendo. Ele fez sondagens até 3.100 metros de profundidade e percebeu que a água estava mais quente do que o normal. Onde ele concluiu que o transporte de calor pelas correntes marinhas é que estava produzindo
esse degelo? 1922. Já ocorreu antes. De novo, qual era a atividade humana? Quanto CO2 o homem colocava na atmosfera? Qual era a atividade agropecuária? Muito pequena. Olha agora, 95, de novo passou de frio para quente. Hoje nós já temos dados de satélite que mede a área. Veja aqui, em milhões de quilômetros quadrados, os negativos significa degelo. Setembro de 2012, chegou a derreter 2,8 milhões de quilômetros quadrados. Setembro de 2014, que é o mês de referência, porque a partir daí começa o inverno no hemisfério norte e o gelo volta a crescer. 1,2 apenas. Então vocês veem que não foi mudado nada, o homem continuou a emitir CO2 e, no entanto, o derretimento da calota do Ártico reduziu de 2,8 para 1,2 e eu tenho certeza que em setembro de 2015 esse número vai estar próximo da média, próximo de zero. Na Antártica, esses dados são da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. Desde 79 que nós temos dados de satélite, mostra que o gelo na Antártica continua crescendo. E notem, esperava-se a linhazinha amarela, e em setembro desse ano passado, tudo que está branco fora da linha amarela é excesso de gelo. Quer dizer, a Antártica está com mais gelo do que tinha anteriormente. Portanto, quando dizem que o homem está degelando os polos, é mentira. Os dados mostram que isso é mentira. E aí, degelando os polos, o nível do mar vai subir. Aí você comprou aquela casinha lá. Aonde? Guarapari. Guarapari. Você comprou a sua casinha lá. Mineiro, gosta de praia, né? Na época do Itamar dizia que o problema de Minas Gerais é que tinha o Itamar, a Telemar e não tinha mar, né? Você esperando na sua aposentadoria, ir para lá, para a praia, e agora o Al Gore diz que o nível do mar vai subir de 6 metros. O que você faz? Vende? Vende, vende. Até que ponto isso é verdade? Bom, as missões com radioaltímetro de satélite que foram feitos para medir variação de nível médio do mar, desde outubro de 92, mostravam que o nível do mar estava aumentando, na ordem de 3 milímetros por ano. Mas note aqui que a partir de 2006, 2007, parou. Mas por que a imprensa não fala disso? Ainda na semana passada voltaram a falar de aumento de nível do mar. Por que a imprensa não fala que tem satélite que está dizendo, opa, parou de subir? Um dos terroristas, esse History Channel, se você tem na sua TV a cabo, não veja, não veja. Olha aí Nova York com 6 metros acima do que está hoje o nível do mar. Dá para ver aqueles táxis amarelos que aparecem sempre nos filmes? Não, porque eles foram convertidos em Yellow Submarines. Submarino amarelo para poder chegar até o edifício. Eu moro em Maceió, na Pajuçara, na beira do mar ali. Eu estou no 6º andar, mas eu estava pensando que eu ia ter que comprar uma lancha em vez de um carro para poder chegar em casa. Veja essa história. O IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, que é o organismo que faz tudo isso aí, cujo presidente na semana passada pediu demissão por assédio sexual. Você vê como os caras são bons. O AR4, em 2007, dizia que o nível do mar ia subir 59 centímetros. Já o de 2013, dobrou, quase, 98 centímetros.
Eu fiquei pensando, caramba, dada a incerteza nesses processos todos, por que não arredondar logo para 1 metro? Pode não, pode não. 1 metro é chute. 98 centímetros é um número calculado preciso. E o Al Gore diz que o nível do mar vai subir de 6 metros até o ano 2100. Entre na internet, coloque Al Gore, Montecito, como se escreve, como se fala? Montecito, com C, Califórnia. E vocês vão ter acesso às fotos da fantástica mansão que ele comprou com 28 suítes. E numa delas, uma dessas fotos, você está no deck da piscina, você vê aquele Oceano Pacífico se estendendo até o horizonte. Aí eu fiquei pensando, caramba, um cara que gasta 9 milhões, comprou barato, porque foi na crise imobiliária americana de 2008. O cara que gasta 9 milhões de dólares para comprar uma mansão ao nível do mar. Será que ele acredita mesmo que o nível do mar vai subir 6 metros? Aí vocês tiram suas conclusões. Portanto, não venda o seu apartamento em Guarapari. Não venda. Tá? Porque o nível do mar não vai subir. Medir nível de mar é missão impossível. Sabe por quê? Porque a gente vive num planeta cuja crosta terrestre ela não é fixa, ela é móvel. As chamadas placas tectônicas. Quando ela se mexe, provoca terremotos, provoca erupções vulcânicas. Então, como é que se mede nível de mar? Bota a régua ali. Se a placa estiver afundando, o nível do mar sobe. Brilhante conclusão. O nível do mar está subindo. É como aquele cientista japonês chamado Joaquim da Silva, que foi estudar como é que os gafanhotos ouviam. Botou o gafanhoto em cima da mesa, batia, o gafanhoto pulava. Depois de vários experimentos, arrancou a pata traseira, uma delas, bateu o gafanhoto, mal deu um pulinho. Depois arrancou a segunda pata traseira, bateu o gafanhoto, não se mexeu. Conclusão da pesquisa, gafanhoto escuta pela pata traseira. Quer dizer, se a régua está fincada aqui na placa, a placa afunda, brilhante conclusão, o nível do mar está subindo. Ora, que história! Se você olhar de Estocolmo, por exemplo, na Suécia, o nível do mar está diminuindo, porque lá a ponta da placa está subindo e está levando a régua para cima. Então, não há absolutamente comprovação que o nível do mar tenha mudado nesses últimos 170 anos. Então, o que faz esse nível flutuar? É um ciclo lunar que vocês nunca ouviram falar. Se eu perguntar assim, você conhece algum ciclo lunar? Ah, sim, conheço. Lua cheia, minguante, lua nova, quarto crescente, em 28 dias, já, tá bem. Vocês não sabem, mas os caras que fizeram Stonehenge há 3.500 anos atrás sabiam. Eles têm lá 19 pedras, porque o ciclo tem aproximadamente 19 anos. O que acontece? A órbita da Lua, o plano da órbita da Lua, ele não é fixo com relação ao equador terrestre. Ele varia de 28,6 graus de inclinação, aí vai baixando, chega a 18,4 dentro da região tropical, em 9,3 anos, e depois volta novamente para os 28,6. Quando ele está atuando fora dos trópicos, a atração gravitacional da Lua puxa a superfície do oceano, cria um desnível hidráulico, acelera as correntes marinhas, e as correntes marinhas transportam mais calor para fora dos trópicos. Os trópicos ficam mais frios, uma atmosfera mais fria produz menos chuva, um oceano mais frio produz menos evaporação, e a região tropical fica com chuvas abaixo do normal. O último máximo lunar foi 2006, 2007, agora 2015, 2016,
está chegando no mínimo e o oceano sempre leva da ordem de alguns anos para responder. Olha a diferença diária, ó. Quando está no máximo, a Lua tem que percorrer 13 mil quilômetros em 28 dias. Quando está no mínimo, a Lua só percorre, relativamente à superfície, 8 mil quilômetros. Então a velocidade da Lua, quando está no máximo, tem que ser muito maior, porque ela está 14 dias no hemisfério norte e os outros 14 dias no hemisfério sul. Então a velocidade da Lua é muito maior. E se você lembra o seu avô, o seu pai diz assim, não, mas a Lua interfere no clima. Interfere. Não diretamente, mas mudando a distribuição de calor pelos oceanos, muda a temperatura da superfície do mar. Como a atmosfera é aquecida por baixo, o ar em contato com a superfície, você sabe, se aqui está 25 graus, na altura que voa um jato comercial, a 10 km de altura, qual é a temperatura? 45 graus negativos. Então existe uma diferença de 70 graus entre a superfície. Na realidade, em média, cai 6 graus e meio. Anote aí, cai 6 graus e meio por cada quilômetro que você sobe. Como a atmosfera é aquecida por baixo, e nós vivemos num planeta que até o nome errado tem. Chamar isso de planeta Terra, um planeta que tem 71% de água. Absolutamente ridículo. Muda a temperatura do oceano, 71% da superfície. Muda a temperatura do oceano. Muda o clima. E os oceanos são muito persistentes, porque quando eles mudam, eles passam vários anos até voltar ao equilíbrio anterior. Outro prato cheio da mídia, catástrofes. Aquecimento global vai produzir tempestades secas, ondas de calor, mais furacões. Conversa, né? A pior seca que o Nordeste já passou foi em 1877, 79. Dom Pedro II saiu daqui de Petrópolis e foi lá para o Ceará. E num discurso inflamado, ele proferiu a seguinte frase: venderei até a última joia da coroa para salvar o povo nordestino. Como o imperador tinha várias mulheres, nós nunca soubemos quem foi a coroa que ficou sem as joias. São Paulo. Nós fizemos um estudo na região metropolitana e descobrimos que a frequência de tempestades mais severas ocorreu entre 1941 e 1950. 70 anos atrás. Se voltar a chover como chovia em São Paulo há 70 anos atrás, não vá a São Paulo, porque você vai enfrentar congestionamentos de 200, 250 quilômetros e passar 8, 10 horas no trânsito. Onda de calor, 1896, é um exemplo, uma onda de calor muito bem estudada, que matou mais de 3 mil pessoas em Nova York. Qual era a população de Nova York em 1896? Não sei, mas deve ter sido uma catástrofe. E o pior furacão que já entrou nos Estados Unidos foi há 115 anos atrás. Então, não confundam intensidade do fenômeno com a vulnerabilidade da sociedade. A população cresceu, a população ocupa áreas de risco. E desastres como a região serrana do Rio de Janeiro em 2011 já aconteceram antes. Em janeiro de 2011 desapareceram 1.100 pessoas. Se vocês olharem, da ordem de 1.000 pessoas. Se vocês entrarem na internet, Serra das Araras, janeiro de 1967, desapareceram mais de 1.700 pessoas. Soterradas pelo mesmo fenômeno, frente fria estacionária, por vários dias. Qual era a população do Brasil em 1967? Não sei. Mas em 70, na Copa de 70, a gente cantava uma musiquinha, 90 milhões em ação, morreram 1.700. Hoje tem 200 milhões, tem muito mais gente para morrer hoje. Gente que ocupa a área de risco. Parece humor negro. Mas quando eu vou a Manhuaçu, eu olho para aquele negócio e digo, vai morrer muita gente aqui se der uma tempestade dessa.
casas em inclinação de 50 graus, casas mal feitas, sem supervisão, sem nada. Quer dizer, é um problema sério. Repito, anotem o que eu estou falando. A região serrana, e é serrana dos dois lados, viu? Não é só de lá, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo. É serrana daqui também. População em risco. Cuidado, porque nesses próximos anos a gente pode ter tempestades severas que já ocorreram no passado, mas que os efeitos desastrosos hoje são muito maiores. De onde saem essas previsões catastróficas de aumento de nível do mar, de temperatura? Sai de modelo de clima. O que é modelo de clima? É um programinha de computador, um código de computador que pode ter 1.200.000, 1,5 milhão de linhas, mas é feito pela mente humana, que acha que conhece todos os processos e que não conhece. Entre outras coisas, o ciclo hidrológico. Fazer nuvem crescer e fazer chover, modelo não sabe fazer isso direito. Transporte de calor para fora dos trópicos, o modelo também não sabe fazer. Olha aqui, por exemplo, isso é o que os modelos reproduzem. Olha a realidade. Vejam, mais frio na região tropical, como nós estamos observando, e mais quente fora dos trópicos, por conta do transporte. Os modelos não fazem isso. Além disso, tem um detalhe. O cara que está trabalhando com modelo recebe dinheiro de onde? Das agências estatais. Qual a resposta que as agências estatais querem? Aquecimento global, para poder forçar os outros países a não se desenvolver. Então o cientista já sabe qual a resposta. Tem que dar aquecimento, porque se der resfriamento, corta a verba dele e ele pode perder até o emprego. Então ele tortura o modelo até o modelo confessar o aquecimento global. Aí ele é um ótimo modelo e etc. E todos os modelos concordam com o aquecimento global. Aí, em 2013, um grupinho chamado Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, e olha que esses caras têm dinheiro. O Fundo Brasileiro de Mudanças Climáticas gastou em 2 anos 600 milhões de reais e ninguém viu resultado nenhum. Esses caras têm dinheiro, fizeram aí as projeções para o Brasil até o ano 2100. Então, a partir de 2040, no Cerrado, você que tem sua propriedade lá, não planta só café aqui, mas planta soja lá também. No Cerrado, temperatura 3 graus acima e redução de 20% na chuva, levando uma queda na produtividade da soja de 40%. Aqui para vocês, tudo bem. A partir de 2040, um aumento de 1,5 grau e um aumento de 20% na chuva. Beleza, né? Tá? Mas, para o Rio Grande do Sul também vai haver um aumento de temperatura e de chuva. Portanto, segundo os pesquisadores, vai poder plantar café no Rio Grande do Sul a partir de 2041. Mas note aqui, ó, FAPESP. Sabe o que é FAPESP? Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Isso, terrorismo climático produzido com dinheiro público. Aí eles passam 23 páginas botando aquele terror, né? Aquele catastrofismo todo, e na última página é a página das incertezas. Bom, reconhecemos que não sabemos bem quais vão ser os cenários de emissão de CO2, porque é muito complicado e difícil de prever. Se acabar o petróleo, não tem mais. Os modelos, tem incerteza nos modelos, porque é muito difícil, é um grande desafio para a comunidade científica modelar a atmosfera. Agora, dizer que existe incerteza sobre a variabilidade natural do clima, isso é uma piada. Porque desde que mundo é mundo, o clima sempre variou. Né? Graças a essa incerteza na variabilidade natural, é que eu mantenho o meu emprego há 47 anos.
Porque se todo mundo soubesse para onde vai o clima, não precisava climatologista. Já sabemos para onde vai, dispensa toda essa cambada aí. Variabilidade natural. Aí no dia 5 de novembro, a Comissão de Agricultura da Câmara instala uma audiência pública sobre mudanças climáticas. Me convida, eu achei que ia falar e que iam ter algumas pessoas moderadas. Não, fui eu lá e 5 a favor do aquecimento global. 5. Aí o deputado disse para mim: professor, o senhor começa primeiro. Eu disse: não, deixa para depois. Eu quero ouvir o que eles querem falar, para depois descer o cacete. Mas, o senhor fala primeiro. Eu disse: tá bom. Vou resumir minha fala nesse slide que está aí. Climas futuros com modelos. O IPCC e o painel brasileiro não fazem previsões. Eles fazem projeções climáticas, utilizam um modelo que não reproduz o clima atual, cenários que são fictícios, tá? Provavelmente pensados na mesa de um bar. Rodam isso aí, quer dizer, modelos capengas de cenários fictícios. Os resultados disso servem para quê? Tire a sua conclusão. Mas eu fui muito bem educado. Minha mãe nasceu em Três Corações e ela me ensinou a ser bem educado. Eu disse: não, os resultados são fictícios e meros exercícios acadêmicos que não se prestam ao planejamento das ações humanas e ao bem-estar social. Na realidade, a minha vontade era ter dito assim: os resultados são lixo, não serve para nada. Modelo nunca foi validado. Modelo não previu, por exemplo, bastava esse modelo ter previsto essa seca com 3 meses de antecedência e as nossas atitudes seriam diferentes com relação à conservação da água. Como é que ele não previu 3 meses antes? Como é que eu vou acreditar que o que ele está prevendo para o ano 2100 é válido? Não faz absolutamente sentido nenhum. E o clima está mudando? Está. Não para um aquecimento, mas para um resfriamento. É claro que não é uma nova era glacial. É um ligeiro desfriamento. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Por quê? O Sol é a principal fonte de energia. A cada 100 anos, o Sol entra num mínimo de atividade. Foi assim no início do século XX, está sendo assim agora desde dezembro de 2008. E ele vai passar até o ano 2030, 2032, nesse mínimo de atividade, produzindo menos energia. É a principal fonte, então já é uma tendência para o clima esfriar. Os oceanos, particularmente o Pacífico, que ocupa 33% da superfície terrestre. A Terra tem 510 milhões de quilômetros quadrados, o Pacífico sozinho ocupa 181 milhões de quilômetros quadrados. 33% da superfície terrestre. O Pacífico está esfriando. Como é que a gente sabe disso? Hoje nós temos umas boias inteligentes do sistema Argo. As boias, elas afundam até 2.000 metros de profundidade, viajam 10 dias com as correntes oceânicas e no 10º dia elas sobem e vão fazendo sondagem de temperatura e salinidade até chegar na superfície e transmitir para o satélite. Depois afunda de novo. Quantas dessas boias vocês acham que hoje estão disponíveis? Tá aí, ó. Dia 2 de março, 3.846 boias espalhadas pelos oceanos do mundo reportaram para o satélite. O que elas estão dizendo? Contrariamente ao que os modelos projetavam, de aumento de calor nos oceanos e aumento de temperatura, as boias estão dizendo que os oceanos estão se esfriando. Portanto, os 2 principais controladores do clima global, Sol e os oceanos, estão indo na direção do resfriamento. Se eu olhar o Pacífico, nos últimos 100 anos, de 25 a 46, ele se aqueceu. De 47 a 76, ele se esfriou. De 77 a 98, ele se aqueceu novamente, por conta de uma frequência muito grande de El Niños fortes que ocorreram nesse período
E os El Ninhos produziam mais chuva aqui. Ou seja, vocês viveram os anos de vaca gorda, nesse período de 77 a 98. Agora, meus amigos, está dando sinais de que vai se resfriar. E note que o ciclo é mais ou menos de 50 a 60 anos. 25, 30 anos aquecendo, 25, 30 anos resfriando. Aqueceu de novo, agora, desde 99, provavelmente até o ano 2030, o Pacífico vai estar esfriando. Note aqui, ó, de 46 a 76, na América do Sul, Brasil, Estados Unidos, Austrália, África. Notem, fora dos trópicos aquecido e na região tropical frio. E o Atlântico ligeiramente frio. Olha de 99 para cá, esfriando lentamente, olha como a água fria está tomando conta, quente fora dos trópicos, igualzinho que estava lá, e o Atlântico já começando a esfriar. Então, provavelmente, nesses próximos 10, 15 anos, nós vamos ver o resfriamento do Atlântico e nós vamos ter uma redução de chuva na nossa região. Uma das consequências, quando estava frio, Pacífico frio, predominaram os laninhas, que é o resfriamento, e os El Ninhos que ocorreram foram El Ninhos não tão intensos e de curta duração. Passado 76 a 98, os El Ninhos foram tudo muito fortes, causaram esse aquecimento global, e os laninhas, apenas 2 ocorreram. Agora vocês notam que a partir de 1999, parece que está retornando a um período semelhante ao de 46 a 76, em que os El Ninhos estão sendo curtos e pouco intensos, e os laninhas começaram a se tornar bastante intensos. O que foi que aconteceu esse ano? A situação de Pacífico frio permite que um sistema de alta pressão se estabeleça em cima da nossa região. O ar desce de 10, 12 quilômetros de altura, seco, porque já perdeu toda a umidade ao subir, desce em cima da região, provoca uma inversão de temperatura e inibe a formação de nuvens. Pode até ter umidade relativa adequada, mas não tem condições das nuvens se progredirem, se desenvolverem verticalmente para produzir chuva. E as frentes frias ficam bloqueadas no sul do Brasil. Então, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina teve excesso de água com inundações, e nós aqui sem. A situação favorável é quando esse bloqueio quebra, como está acontecendo agora, e as frentes frias vêm se posicionar em cima das serras de Minas Gerais. Serras de Minas Gerais, o berço das águas brasileiras. Pensa, se você esquecer a Amazônia, todos os grandes rios nascem aqui. Os que vão daqui para o Equador, São Francisco, Tocantins, Araguaia, e os que vão daqui para o sul, tá? Grande, Paranaíba, Paraguai, Paranaíba e o Grande formando o Paraná. Então, as serras de Minas Gerais são o berço das águas brasileiras. Se não chover aqui, todo o país sofre. Sobradinho recuperou um pouco agora, está com 25% da capacidade, mas já chegou a 14%. Então, essa situação que ocorreu no ano passado, que choveu bem, a partir do dia 28 de janeiro. Então, essa situação de bloqueio, que se chama então de veranico, esse ano, infelizmente, ela se estabeleceu já a partir da segunda quinzena de dezembro. E passou aí o tempo todo. Normalmente, os veranicos, eles começam na terceiro decêndio, né, depois do dia 20 de janeiro, e passam praticamente fevereiro, 2, 3, 4 semanas. Esse ano antecipou, e pode ser que essa mudança que houve no clima global venha fazer com que os veranicos comecem
a se antecipar nos próximos anos. Então, chuva acumulada de 31 de janeiro a 1º de março de 2015. Cada caixinha dessa é um setor do estado de Minas Gerais. Norte que o nordeste de Minas está com excesso de chuva. O verdinho significa que a partir do início de fevereiro está chovendo mais do que a média. Já os outros praticamente se recuperaram. Do lado oeste estava seco, choveu razoavelmente bem no meio do mês de fevereiro e agora está com uma pequena deficiência. Isso é chuva até 1º de março. Note aqui também no sudoeste de Minas, também a situação está muito próxima da normalidade, com 86%. Agora, o sudeste de Minas, que inclui também, inclusive, aquela região ali da Cantareira e tudo mais, essa aí está lascada, não tem jeito não. Está com 67% e com déficit razoavelmente grande. Nos últimos 180 dias, note toda essa zona amarela, pegando praticamente a parte sudeste de Minas, teve uma redução superior a 400 milímetros. Em 180 dias, de setembro para cá. Redução de mais de 400 milímetros. Está aqui a chuva no dia a dia observada. Note que a partir de fevereiro começou a chover mais. A média é a linha de cima. O que choveu acumulado na linha de baixo. Vocês notem que essa zona aqui, marrom, significa déficit de chuva. 65% de deficiência nesses últimos... 35% de deficiência nesses últimos 6 meses. Aqui está o Márcio de Carvalho, da fazenda, como é que é? Lala e Souza, né? Mandou isso para mim, Zona da Mata, sul de Minas, várias estações aqui, mostrando então que de outubro a dezembro, só choveu no trimestre 72%, portanto uma redução de quase 30%. E aqui nesse trimestre, que começou agora janeiro e fevereiro, uma redução de 79%, de 21%, 20%. Mas eu espero, como vou mostrar, que março se recupere. Então você tem aqui cada situação de cada região. Acho que o mais crítico mesmo está no sul de Minas, que até agora choveu só 64% da média, mesmo fevereiro estando bom. Bom, globalmente o Pacífico está desse jeito, ó. Está um pouquinho aquecido, meio grau, mas já está esfriando aqui, próximo da costa do Peru. O Atlântico estava frio, isso vai até o dia 25 de fevereiro. O Atlântico estava frio, e isso que estava causando um problema sério para nós. Agora vocês notam que está entrando uma água quente aqui, ó, do lado da África, e já na semana passada já ficou um pouco mais aquecido próximo da costa. O mais quente evapora mais, os ventos trazem umidade, então a tendência é chover mais. Então como é que eu faço a minha previsão? Modelo não serve, né? Porque eles não acertam em nada. Eu uso o que eu chamo de similaridade. Eu vejo a situação global como está hoje. O Oceano Pacífico, o Atlântico, o inverno nos Estados Unidos que está muito rigoroso, e se continuar assim o solo vai ficar congelado e eles vão ter que atrasar o plantio da soja, principalmente no norte dos Estados Unidos. E se atrasar o plantio, pode pegar geadas prematuras lá em agosto, setembro, na hora que for colher. A situação deles também não está muito boa, não. Então você olha, faz um cenário global de como está esse ano de 2015. Aí vai para trás e seleciona anos que você já tem a chuva observada
que foram semelhantes a esse, nunca igual. Mas anos que o cenário global estava semelhante, porque é o clima global que vai detectar quanto vai chover. Pode haver pequenas variações do microclima, 5 a 10%, mas o clima global é que dita as regras. Então eu fiz isso e selecionei os anos de 62, 64, 69 e 2004. Está aí a sequência na média de como estava a temperatura da superfície do mar. Pacífico quente, foi esfriando, 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 e o Atlântico estava mais frio e começou a ficar mais quente próximo da costa. Então, janeiro, fevereiro, março e abril, a situação é isso. Isso não é modelo, hein? Isso são dados que estão disponíveis na internet, e quem quiser eu ensino o caminho das pedras. Tá? Como pegar esses dados. Chuva, principalmente nesse período, em média, no sul e sudeste, parte do sudeste, chuvas abaixo da média, e aqui no Espírito Santo, a maior parte de Minas Gerais, com chuvas ligeiramente acima da média. Cada trimestre, março, abril, maio, junho, etc., junho, julho, agosto, dá para ver melhor aqui. Note que aparece uma manchinha azul, indicando que, por exemplo, as chuvas atrasaram, mas elas devem persistir ligeiramente acima da média, da ordem de 10 a 20% acima da média. É claro que se em junho só chove 30 milímetros, se chover 40, 30% acima da média. Portanto, não fique assim muito entusiasmado, porque em termos de volume de água, não representa muito esse acima da média. Mas, por outro lado, é uma boa notícia, porque diz que não vai continuar tão seco e provavelmente em 2016 se restabelece. Se alguns ganham, outros perdem. O sul do Brasil, por exemplo, deve ter redução de chuva nesses próximos meses. E fiquei satisfeito de ver que o modelo do Geophysical Fluid Dynamics Laboratory nos Estados Unidos parece que finalmente concordou comigo. Porque quando ele fez as previsões em outubro e novembro, o meu modelo estava dizendo uma coisa, que é puramente por similaridade, e ele estava dizendo exatamente o contrário, que ia chover mais no sul e continuar seco aqui. Agora parece que o modelo está concordando que abril, maio, junho e julho vão ter chuvas um pouco mais acima da média na região, principalmente do litoral, e o que aparece em branco é em torno da média em todo o estado. Então a situação parece não ser tão crítica, embora a gente discorde que ele bota ainda chuva no Rio Grande do Sul e acho que não vai ter. Para os próximos 10 anos, de novo, aquece, esfria, o Pacífico Grande Comandante vai esfriar. Por esses próximos 10, 15 anos, provavelmente é 2025, 2030. E como eu disse, o Sol também está no mínimo de atividade. Para a região de Gachupé, 1948 a 2010. Se você for olhar, tem muita estação. Tem um site chamado HidroWeb, que é da Agência Nacional de Água, tem milhares de estações. A hora que você começa a ver os dados, séries interrompidas. Por exemplo, Gachupé começou a medir chuva em 1911. Fiquei todo entusiasmado, aqui, porque para nós o interessante é você fazer análise de séries bem compridas, para ver esses ciclos. 1911, comecei a baixar os dados, de repente 1936, parou. Aí só voltou em 1970. Quer dizer, as pessoas não tinham a percepção de que esses dados são de extrema importância para o planejamento das nossas atividades, particularmente agora que a agricultura, a pecuária é globalizada. E o que acontece aqui para você afeta o mundo todo. De 48 para cá, note a década de 60. Alguns anos muito secos, como 63, 68, em outros lugares 68 foi menos,
O 69 foi um pouco maior, mas com exceção de 2 anos, aqui a variação acho que são cerca de 230 milímetros para cima, para baixo. O -1 é um desvio padrão abaixo, que dá uns 230 milímetros abaixo, e o +1, 230 milímetros para cima. Então, na minha opinião, nesses próximos 5, 6 anos, vocês vão estar tranquilos. Acho que essa seca que aconteceu já não acontece mais, porque a probabilidade nesse período são períodos de aproximadamente 9 anos. Possivelmente, estamos estudando isso, ligados ao ciclo lunar, por conta da distribuição do calor pelas correntes marinhas. Eu acho que esses próximos anos vocês vão ter chuvas, às vezes, um pouquinho acima da média, um pouquinho abaixo, não vai ser tão crítico nesses próximos 5 a 6 anos, daqui até o ano 2020, 2021. Veja que os dados da Estação da Luz são muito bons. A Estação da Luz começou a ser construída pelos ingleses em 1888, tem um pluviômetro lá, desde essa época, que mostra de novo que secas como essa em São Paulo já ocorreram em 63, em 68, 69. Quer dizer, o que nós vemos hoje em São Paulo é um misto de um fenômeno que aconteceu, olha, na década de 30, aconteceu na década de 60, associado ao fato de que os nossos políticos são míopes, eles não conseguem enxergar mais de 4 anos na frente, que é o tempo de mandato deles. Então ninguém se preocupa, se hoje, 2014, tem uma seca, daqui a 50 anos vai ter outra, por exemplo. Daqui a 50 anos a população é 30% mais do que hoje. O que é que eu vou fazer para evitar um colapso? Ninguém se preocupa com isso, os nossos administradores. Então o que você vê em São Paulo é um misto de um fenômeno raro, mas que acontece, uma seca severa a cada 50 anos, associado à falta de planejamento. Porque está aí, ó, os dados não mentem. Já aconteceu no passado e mais recentemente choveu mais. Vacas gordas. Por isso que todo mundo relaxou. Tá? O rio, principalmente uma bacia como o Rio Paraná, que é a 6ª bacia maior do mundo, são 3.200.000 quilômetros quadrados. O rio é um integrador. Pode chover no seu pluviômetro, pode não chover no pluviômetro do vizinho, mas o que cai na bacia, eventualmente, corre pelo rio. Então, o rio, a bacia hidrográfica é um grande pluviômetro. Rio Paraná em correntes na Argentina, dados desde 1901 a 2006. Note o período que o Pacífico ficou frio, como as vazões foram abaixo da média. Note o período quando o Pacífico ficou quente, como as vazões foram acima da média. Por coincidência, Itaipu foi construída aqui, mas depois, quando viram que tinha mais água, botaram mais 2 turbinas. Agora pode ser que não tenha água para tocar essas 2 turbinas, que é possível que a gente volte por um período semelhante a esse daqui. Sim, a grande virada foi em 1976. 75, na realidade, julho de 75, foi a grande geada que simplesmente expulsou o café do oeste do Paraná. Né? Acabou com tudo. Foi a pior geada que nós tivemos. E pode ser que venha outra. Porque naquela época, notem, tudo que está em azul, junho, julho, agosto, são temperaturas de até 1,5 grau abaixo da média. Cuidado, cuidado. Quem planta café nas partes baixas, risco de geada nesses próximos anos. Se você planta arábica, não se entusiasme muito com o aquecimento global que aparece na mídia. Mantenha as mudas, a planta um pouco mais para baixo, porque se subir muito, lembra, cada 1000 metros que você sobe, esfria, em média,
6,5 graus. Então, cuidado, que o risco de geada vai aumentar, particularmente nos estados do sul, mas também aqui nas serras, na região montanhosa, nos baixos também, pode haver temperaturas que venham a danificar a planta. Para concluir, lembre-se, clima global varia por causas naturais, o homem não tem condições de mudar o clima global, ele muda o clima local. É inegável que o Planalto de Piratininga, antes, há 500 anos atrás, era uma mata atlântica, hoje é uma selva de pedra chamada São Paulo. Mudou o clima local? Muda, mas o sinal é pequeno, porque nós temos só 29% de continentes no mundo, dos 29, 15% é terra gelada e areia, deserto, 7% são cobertas com florestas boreais e tropicais, e o homem, com toda a sua agricultura e todas as suas cidades, manipula apenas 7% da superfície do planeta. Os oceanos, 71%, quer dizer, de oceano tem 10 vezes mais do que o homem manipula, portanto o homem não pode mudar o clima global. Eventos extremos, chuva em excesso, seca, sempre existiram, independente do clima estar frio ou quente. Então o que nós precisamos fazer é nos adaptar e planejar. CO2 não controla o clima global. CO2 não é um gás venenoso, não é um gás tóxico. CO2 é comida de planta. Quanto mais CO2 tiver na atmosfera, melhor. Já são mais de 1.500 relatórios publicados sobre ensaios agronômicos. Até um aqui sobre cana-de-açúcar em São Paulo, que demonstra que quando você dobra a concentração de CO2, a produtividade das plantas sobe de 30% a 50%. Porque é óbvio, meu cardiologista disse que para me chamar de gordo, eu vou ter que emagrecer 30 quilos. Então eu posso trancar a boca, né? Entro num regime aí lascado e tranco a boca. Planta não pode fazer isso. Planta tem os estômagos. Se tem água disponível e luz, o estômago está aberto. Se a pressão do CO2 aumenta, a concentração aumenta, a planta é obrigada a engolir mais CO2. E o resultado, uma fotossíntese mais eficiente. Maior produtividade, que é o que a gente precisa. E redução de emissões, não vai acontecer nada com o clima. Ao contrário, vai deixar os países pobres mais pobres. Atenção, frequência maior de tempestades no verão. Veranicos, que como eu disse agora, pode começar a se antecipar. Antes, os veranicos, a parte principal era fevereiro, agora pode ser que migre um pouco para janeiro. De qualquer forma, nesses próximos anos, em média, nós vamos ter uma redução de 10% a 20% no total anual. E a distribuição é ruim, porque nós percebemos que há uma redução do número de dias com chuva. Aí se diz, mas isso é um paradoxo? Tá? O jornalista da Folha de São Paulo diz, não, esse cara ele é contraditório. Ele diz que vai haver uma redução de número de dias com chuva, mas só vai reduzir 10%. Não é contraditório. O que acontece é o seguinte, vai chover menos dias, mas nos dias que chover, os totais são maiores. De tal forma que quando você soma tudo, no total anual a diferença é pequena. Até estatisticamente não significante. Por conta disso, chove mais nos dias com chuva do que chovia antes. Claro que no dia que não tiver chuva, o sol está em cima da nossa cabeça, dezembro, janeiro e fevereiro, você vai sentir temperaturas mais elevadas durante o dia. Isso pode estressar a planta. No inverno, risco de geada. Bom, muita gente acha que o que eu falo, diz assim, não, então tá aí, então podemos sair por aí e depredar o ambiente. Não, não é isso. As pessoas confundem mudança no clima com conservação ambiental. Tudo que foi feito para conservar o ambiente, acabar com o desmatamento, acabar com poluição de solo, água, ar, reciclar material, usar equipamentos e iluminação que consumem menos energia, é ótimo. Mas isso é independente. Se esfriar, tem que conservar. Se aquecer, tem que conservar do mesmo jeito.
Para a cafeicultura, eu não entendo muito de café, vocês ouviram várias outras palestras, mas eu uso o racional. Eu vejo que tem muito cultivo de café aqui em Minas Gerais e em morro, plantado morro abaixo. Acho que tinha que fazer curva de nível, e terraceamento, e botar uns obstáculos, uns morrinhos, assim como no Paraná eles chamam de murundum, para desacelerar a água e obrigar a água a se infiltrar. Se eu fizer um morrinho, a água vem, encontra o obstáculo, ela empoça ali, infiltra, tem mais água para a planta. Eu já vi plantarem café, o cara passa um arado, sulca e vai botando as mudas de café. Acho que isso é errado. Você tem que preparar uma cova bem feita. Não é igual aquela que vai receber seu corpo quando você morrer. Essa tem que ser melhor. Mas para o café, lembrar que plantar café não é igual plantar soja, milho, feijão. São plantas sazonais essas. Café não, é uma planta perene. Então, quanto mais você fizer no início da vida dela, é como um filho. Se você dá boas condições de saúde e instrução, ele vai produzir mais quando adulto. Então, o café tem que ser tratado assim. Ele é uma planta perene. Quanto mais você colocar no início, mais condições você vai ter para essa planta desenvolver e produzir mais. Covas mais profundas, com matéria orgânica, com nutrientes lá no fundo, que é para o sistema radicular ocupar um volume maior, explorar um volume maior, de tal forma que num veranico de 15 dias, 3 semanas, a planta nem percebe, ela tem de onde extrair água. Isso já se faz em alguns lugares. Né? Porque eu vi, por exemplo, no Espírito Santo, o Rogério está aí que não me deixa mentir sozinho. O cara faz um suco e vai botando as mudas ali. Ele está dando um tiro no pé. Porque o sistema radicular não vai se desenvolver e quando a planta precisar, ela não tem de onde tirar. Cobertura morta. Porque na literatura inglesa eles chamam de mulching. Manter a cobertura morta, porque isso conserva umidade. Note, choveu. Está tudo seco, você levanta uma pedra, tem umidade embaixo dela. Até pedregulho serve como cobertura morta para conservar a umidade no pé da planta. E eu estou encucado com um negócio que eu quero deixar para vocês, para que ver se alguém resolve levar isso adiante. Estão vendo essas manchas? Isso é provocada por ultravioleta. Sou biônico. Com 60 anos de idade tive catarata, provocada por excesso de ultravioleta. Então, excesso de ultravioleta deixa animais cegos, causa câncer de pele, tanto assim que a indústria dos cosméticos diz, olha, use aí o protetor solar quando você vai à praia. Pergunta, eu vou tomar banho de mar. Passo lá 10 minutos, já começo a sentir que a coisa está engrossando, saio e passo o resto do dia tomando banho de bar. Fico lá no boteco tomando as minhas. E a planta? Será que a planta, na hora que aperta, ela pode sair dali e ir para o boteco tomar umas e outras? Não, ela tem que ficar ali para aguentar. E em dezembro o sol está em cima da gente. Quando o sol está inclinado, o teu médico diz, vá à praia de 9, 10 horas da manhã. Por quê? Porque o sol está com um ângulo muito baixo e o caminho óptico do raio é muito grande, então o ultravioleta é absorvido. Mas quando o sol está aqui, não. Dezembro, janeiro, o ultravioleta é direto em cima da planta. Pergunta, será que isso não afeta a planta? Considerando que afeta a gente e os animais? Então eu proponho uma pesquisa a ser feita com uma parcela pequena para ver se o ultravioleta danifica a produção ou não. Nós sabemos que café sombreado produz melhor, porque a planta não fica estressada. Café não é brasileiro. Café foi trazido do Oriente Médio para cá.
não é de sol desses a pino. Então a planta, o tempo vai levando muito tempo para se modificar. E eu acho que um dos problemas que nós temos na produtividade é o excesso de radiação ultravioleta, principalmente quando a gente pega um janeiro seco como esse, em que não tem nuvem e o sol está ali em cima. Então deixo isso como sugestão. Eu vi que tem uma rede, uma tela que foi desenvolvida pelo pessoal lá de Israel, faz Chromatinet, que ela só deixa passar a radiação fotossinteticamente ativa, PAR. Ela elimina o ultravioleta e elimina o infravermelho solar. Fica aqui, então, uma variável que ninguém tinha pensado, que me passou pela cabeça, que talvez fosse o caso de se fazer um experimento com isso aí, particularmente o pessoal da academia que está presente. Muito obrigado, só isso que eu queria falar.